Hum, é, eu comecei com a dança, na verdade, f- é, como algo que não era para mim, meio tendo que viver um lugar que eu gostava muito, que eu me sentia atraído, mas que eu tinha que guardar quase como um segredo para mim. Porque naquela época não era muito possível, viável na minha família, onde eu vivia, é, um menino querer fazer dança. Então a gente era muito orientado para ser o futebol, os esportes. Então eu vi a minha irmã se aproximando do balé, com as primas, e eu olhava aquilo encantado, querendo experimentar, mas tendo que guardar para mim. Então teve esse começo assim, isso eu estou falando bem assim dos meus 10 anos. Teve esse período todo assim, muito assim, só aquele segredo comigo. E aí eu comecei a assistir, e assistir as coisas, e foi ficando mais evidente, mais claro que era algo que eu gostaria de experimentar no meu corpo. E isso veio muito mais tarde, também comecei a fazer workshops, experimentar aulas, assim como se fosse uma coisa de lazer mesmo, nas horas livres. E enquanto seguia uma faculdade e atrás de algo que fosse uma profissão, realmente. Que não era entendido. Olha, até hoje eu acho que ainda é problemático. Já mudou muito, mas a gente brinca no Brasil, não sei como é aqui, mas no Brasil tem uma coisa, tinha bem forte isso quando a gente ia num banco abrir uma conta e te perguntam qual é a sua profissão. Se você fala, eu faço dança, eu sou um artista da dança. Ai, que lindo, que bonito, eu também fiz balé. Mas o que você faz para ganhar dinheiro? Então era sempre um lugar assim, parece que não existe muito isso que a gente faz, né? Isso eu estou falando de um tempo assim onde isso era mais radical. Acho que hoje em dia mudou bastante a percepção e todas as mudanças que houveram em relação a subsídios, a realmente colocar as artes de um modo geral, mas especialmente artes cênicas e a dança, ainda tem um lugar muito como se isso não fosse realmente um futuro bom para alguém, infelizmente. Ah, mas eu fui insistindo nisso. Eu fiz uma faculdade de publicidade, que era comunicação, né, mais voltada para a parte criativa e não de marketing. Então, paralelamente, eu fazia também workshops, fui me aproximando da cena paulista em São Paulo, onde eu cresci e moro até hoje, dos artistas da dança. Então, foi entrando de um jeito mais sério na minha vida, mas ainda não como uma possibilidade profissional concreta para mim. Tanto que eu terminei a faculdade de publicidade, e aí só então, quando eu tive que decidir realmente, agora você vai ser um profissional de publicidade ou vai ser artista, porque não vai dar, já estava ficando claro que não daria para conciliar as duas coisas. E aí eu disse sim para a dança, era onde vibrava para mim, e para a tristeza dos mais próximos que viam aquilo, nossa, você é louco, como você vai fazer? Mas fiz isso, e aí que eu comecei um processo de formação mesmo com a dança. Eu conheci umas pessoas em São Paulo, incluindo a Adriana Greck, que estava voltando de uma experiência na Europa e fundou um estúdio em São Paulo com mais 3 amigas. E lá foi o meu lugar primeiro de formação. Eu tinha feito alguns workshops com outras pessoas antes, mas muito mais leves assim na vida. O Estúdio Nova Dança, ele fundou na cidade, e também para muitas pessoas como eu, um lugar realmente de formação, um dia a dia, né, de prática.
foi ali, o estúdio foi o que eu sinto, e também o caminho não é muito progressivo, no sentido, eu vou fazer aulas para me tornar um profissional, eu já entrei num esquema de companhia, de criação, para uma montagem da Adriana e junto com a Thelma Bonavita também, que era uma das parceiras desse estúdio, já meio num território profissional para criar uma peça, mas era o meu início de tudo ainda, ao mesmo tempo que o estúdio se fortalecia em São Paulo e eu comecei a fazer aulas também. Então era meio um tudo junto. Eu estou fazendo aulas, mas também já estou envolvida no processo de criação com profissionais. Então foi meio assim, um pouco embolado, né? Depois durou uns 5, 6 anos, esse momento em São Paulo, eu fui viver uma experiência de formação mais, eu diria, mais aguda, que foi em Bruxelas, quando eu pedi uma bolsa do governo brasileiro, na época, para entrar numa escola. E aí eu fui para a Parts, e eu conto assim porque a Parts parecia, agora eu vou fazer a escola, mas eu já era profissional, já estava trabalhando profissionalmente na cidade. Mas fui para a escola e aí me deparei com uma grade escolar que tem ali na formação balé, coisas que eu não tinha experimentado com esse rigor do dia a dia, todo dia treina isso, o que você faz com isso, as perguntas que vão nascendo também na gente, que aí eu já estava com desejo de criador, de querer investigar as minhas vontades. Foi esse caminho assim de formação. Aí da Partes abriu-se um mundo enorme para mim de entender a dança, experimentando aqui na Europa o que a gente recebia lá mais imageticamente, via companhias que assistiam, um workshop esporádico. Viver em Bruxelas também abriu uma outra lógica, a compreensão de como as coisas são feitas, até esse lugar que eu digo de ser uma profissão e disso foi muito diferente. Eu acho que hoje em dia eu converso muito, eu acho que sempre teve isso na minha vida, mas hoje com mais consciência, o contexto onde eu vivo. Então, no caso, São Paulo, Brasil, esse lugar, tudo que eu vivo ali naquela cidade, no meu país, acaba entrando como... Então, eu estou falando de política, economia, o dia a dia da cidade, essa vibração, o que a gente experiencia na rua, saindo de um lugar para o outro, a vibe mesmo da cidade, né? Eu acho que isso está muito dentro do que eu faço, esteticamente também falando. Mas desde 2011, quando eu fiz um solo, que eu vou mostrar aqui, os 100 coreógrafos mais quentes, é a tradução, ele está em inglês, mas depois eu posso contar por que está em inglês. Esse solo, ele me abriu um interesse de investigar arquivos de dança, quais eram as referências de dança que me impulsionaram para me tornar um coreógrafo, um dançarino. Então eu fiz uma lista de 100 coisas, né, na época, eu estou falando de 2011, quando eu tive que realmente, ali naquele tempo, eleger quais são essas 100 referências que vai fazer parte dessa pesquisa. Então teve um mergulho autobiográfico aí de entender o que eu ia chamar de coreógrafos, o que realmente eu achava que tinha impactado a minha formação, né, que estava ali ainda presente na minha imaginação, no meu imaginário, no meu consciente. E esse solo abriu esse território de pesquisa que até hoje eu ando navegando nele, de entender essas forças que movem
as nossas escolhas, o que eu acabo me interessando por movimento mesmo, ou no nível estético. O que eu vou mostrar aqui na Transborda, tá? Mesmo que é mais recente, que eu tô o dueto Presentes com a Aline, que a gente está aqui numa fase de experimentação, ele já está em outro lugar, obviamente do solo, mas vem dali, é um desdobramento, um eco desse interesse de quais são essas referências, quais são os artistas que acabam gerando material, matéria-prima para transformar em gesto, em sensação na hora de performar. Então eu estou meio por aí. O solo, em 2011, ele é bem explícito, esse jogo de referência. É uma lista, né, de 100 coisas. Então ele me lançou o desafio já no começo, para listar, fazer 1, 2, 3, 4, 5, é um desafio, porque são 100, deu um trabalho, mas era mais concreto, né? Na hora que eu boto no papel, fulano de tal, obra tal, parece que eu retenho, ok. Mas eu tinha esse desafio também, eu vou fazer 100, mas depois eu vou fazer uma coreografia com isso. Então eu tenho que transformar isso em movimento, uma lista em movimento. Como que ela vai ser? O que eu estou chamando de hot, de quente, né? Quem são essas pessoas? Toda essa discussão tinha que aparecer na forma que esse solo ia aparecer para o mundo. Ali naquele tempo eu não tive medo de ser literal, bem explícito. A trilha sonora ela já vai dar pistas para as pessoas de muitas coisas que, isso eu reconheço, né? Os que são mais massivamente reconhecíveis, como Michael Jackson, por exemplo, que aí já vai abrir também um aspecto da lista, que é não só entraram coreógrafos do ambiente coreográfico da dança contemporânea, né? Eu abri esse leque, esse espectro, para as coisas que me empurraram para a dança. Então, Michael Jackson, Beyoncé, o Bruce Lee, Kung Fu, eu via enquanto arranjos coreográficos que estavam presentes na forma como eu opero com a dança. Então, fui permitindo essas figuras entrarem também como coreógrafos quentes para mim. E isso aparece na trilha também, então é mais, eu digo explícito, né? Ali é mais explícito mesmo, o que é o jogo dessa lista. Hoje em dia eu já estou menos interessado em isso aparecer com tanta nitidez. Eu estou trabalhando ainda com arquivo, com essa memória, eu acho que é isso que faz a diferença, entrar mais num território da memória. E a memória, tem um poeta brasileiro, o Ali Salomão, que ele tem uma frase dele que eu gosto muito, que a memória é uma ilha de edição. Então, na verdade, você está sempre editando de acordo com o momento que você está, é parcial, a gente não dá conta de tudo aquilo que a gente está experienciando no momento, então ela vem fragmentada, ela vem com, às vezes lá de fundo algo que nem eu sei direito por que está ali, né? Vou entender só depois. Então esse lugar mais esfumaçado, mais quebrado, mais escorregadio, ele tem sido um jeito de abordar esses arquivos, né, essas referências para criar. Como o solo ele é um trabalho que tem 13 anos agora, né, de 2011, onde eu fiz aí um levantamento de 100 coreógrafos e peças que informaram, alguns informam até hoje. Eu chamo de uma lista viva porque
ela está sempre precisando de uma manutenção, tanto da minha parte, porque eu não fico trocando as referências, as 100 coisas que eu listei, elas estão lá, foram feitas em 2011. Se eu tivesse que fazer uma lista de 100 coisas hoje, provavelmente alguns não estariam outros. Então, por isso que eu chamo de, ela precisa de uma manutenção, de eu voltar a mergulhar naquela lista e reacessar, reativar, excitar novamente aquelas referências para mim. Mas esse trabalho, ele abriu, né, esse lugar de pesquisa sobre arquivos, sobre documentação, o que existe disponível na dança e como eu posso acessar, né, via... o Solo discute muito isso já em 2011, o que a gente está vivendo numa overdose agora, eu acho, que é essa fragmentação, né? Você quer conhecer o trabalho da Vera Montero, de alguém, você entra no Google, você tem acesso a um vídeo, um pedaço, né, daquilo. Então, hoje em dia, na nossa rotina Instagram, TikTok, é muito comum, né? Em 2011 era mais o YouTube. Não tinha muito prática de Instagram. O Instagram e TikTok não fez parte do meu 2011. O YouTube, sim. Né? Então já tinha um olhar assim, para essa fragmentação, sobre pedaços que são etcéteras. Né? Tem esse pedaço aqui da Pina Bausch, Café Miller, mas se você quiser conhecer essa artista, essa peça, ela é enorme, cheia de outras coisas. Então eu funciono... Nesse solo era um pouco de colocar num jogo, num fluxo, num turbilhão, esse monte de referências que estavam ali fazendo parte do meu corpo, da minha imaginação. Dando lugar assim para ativar também o repertório de quem está assistindo. Então, o público também ele entende a lógica do solo e vai também de acordo com o que você já viveu, já viu, conhece, você também vai contemplando esse lugar que a gente tem de, eu sei de onde veio, né? Mas não que isso seja primordial. Você pode assistir esse solo sem conhecer ninguém da lista. Não tem problema. Ainda assim, você vai estar com um corpo que dança, ocupado na sinestesia, e eu acho que ele dá conta. Já fiz em contextos onde pessoas, eu identifiquei muito pouco, mas para mim não foi uma questão, porque eu estava bastante ocupado com movimento. Então, tem esse lugar para mim sempre, onde é que a minha intenção sempre é abraçar mais esse lugar que eu acho fundamental da dança, que é movimento. O dueto com a Aline é o mais recente, que ela trabalha comigo há 10 anos, mas é a primeira vez que a gente juntos está em cena. Faz tempo que eu também não dirijo e tô dentro da coisa, que é uma virtuose doida também, né, de conseguir estar inteiro performando, mas também ter um distanciamento para tomar decisões da cena. Presentes vêm desse lugar também de... Hoje em dia eu uso, mais do que referência ou arquivo, eu uso a palavra evocar, o verbo, né? Evocar, que é tornar presente ou materializar uma memória, né? De algo, de materializar uma referência, uma memória, mas a gente ampliou um pouco mais, não são só pessoas, figuras da dança, não é só do ambiente da dança, mas pode vir da literatura, das artes visuais, pode vir da vida mesmo, do nosso dia a dia, da política, das angústias, da indignação. Então, qualidades que a gente tem conectadas com emoção, com tudo aquilo que é químico, eletroquímico na gente, que faz que a gente consegue
tornar gesto, ação. Então, presente está um pouco aí, tentando evocar forças de diferentes fontes referenciais para a gente, para criar, eu chamo, para delirar uma dança, né? Fazer uma poesia ali, experimentando tudo que a gente vai conseguindo acessar no momento presente, num fluxo contínuo. Eu acho que essa coisa do fluxo contínuo também desde lá do solo vem vindo. Algo que eu uso bastante essa metáfora. Sabe quando alguém... Aqui é bom, porque tem o Tejo aí. Sabe quando você pula num rio e você tem que chegar do outro lado, porque é lá que você vai conseguir parar e chegar em solo firme de novo. Então, assim, não tem volta. Uma vez que você pulou no rio, você tá molhado, não tem jeito, não dá para falar, espera um pouquinho. Já foi, não tem como voltar, não tem como se secar lá dentro. Então, só vai se movendo e conversando com o que ali está. Um pouco por aí que tá. E a peça de grupo, né, que na verdade vai ser o resultado do laboratório, eu vou trazer esse assunto de evocar, de como a gente pode expandir a compreensão sobre coreografia, no sentido de gestos e imaginário, texturas ou tonalidades, né? Eu falo tonalidades bem conectado a tônus, a tensão muscular que a gente faz, ou mais peso, quando que a gente é mais suave ou mais agressivo com as nossas ideias e com o nosso corpo. Então, a investigação, o laboratório eu chamei de para tocar e não prender. Tem esse lugar tátil também do tocar, né? De tocar nas referências, tocar numa memória, mas não no sentido de agarrar e fixar algo, mas de tocar nela para sentir um novo sabor e liberar. É quase como se fosse um jeito de ir atravessando algum lugar. Você vai tocando em coisas, em cores, em cheiros, para continuar se movendo e visitando lugares diferentes, sem o desejo de eu vou chegar num fim, né? O fim é lá e eu quero lá que eu quero chegar, deixando também se perder no meio do caminho e se deleitar por esse meio do caminho. Olha, eu ia falar ajudar, mas essa palavra ajudar, né? Eu acho que a arte, ela ajuda mesmo a gente a refletir, mas também elaborar as contradições, os conflitos. Tá? A gente está num mundo muito violento, cada vez mais, eu acho. Né? De tudo, nesse tempo agora, são guerras, assim, que a gente já está exausto de ficar tentando achar explicações por que isso ainda está acontecendo. É um mundo violento, eu acho, pela velocidade que ele impõe também nas nossas vidas, de estar, né, eu falei disso um pouco, dessa tecnologia, da conectividade, da instantaneidade, né? Eu acho que a gente hoje já está treinando há bastante tempo com esses aparatos, né, telefones, celulares, a gente já está com uma outra cognição mesmo. O tempo da gente já é outro. O tempo que eu sou capaz de dar para contemplar algo mais dilatado, que necessita mais de mim, calmo, com menos ansiedade para querer respostas para tudo. Permanecer num estado de dúvida, num estado crítico ou meditativo,
é muito raro, então eu busco com o que eu faço tentar conversar com o mundo e com as minhas sensações. É um pouco assim, quase uma prática para não enlouquecer com o que o fora acaba determinando a todo tempo, né? Não sei se eu consigo, assim, esse lugar, mas é como eu me sinto trabalhando com a dança agora, dando lugar. Tenho falado muito também nas últimas criações, a poesia tem entrado com mais força, porque eu acho que até de uma certa maneira, uma resposta, né, a querer escapar um pouco. Eu acho que a poesia tem essa, para mim, pelo menos, assim, de me tirar um pouco dessa realidade, escapar disso que é tão duro, né? O que a gente está vivendo politicamente, a gente no Brasil, acho que no mundo inteiro, tá? Essa onda extrema-direita, as cisões, né? Os radicalismos. Eu acho que isso tudo é tão forte e tão tenso, né? Estressante, que com o que eu estou fazendo eu percebo que cada vez mais eu estou indo na poesia, inclusive na música brasileira, de artistas que têm a poesia como um mote, assim, né? Na última criação, a Maria Bethânia veio com muita força, assim. E olha que eu já ouvi a Maria Bethânia, mas não era assim, não trazia muito assim, eu vou levar para o estúdio. E agora tá bem assim, eu acho que um outro ritmo, um outro tempo com as coisas, né? Abraçar essas coisas com mais tempo. Não sei se eu te respondi, mas um pouco. Cristiana, muito obrigado. Obrigado. Delícia.